Drones patrulhavam as ruas vazias em seu voo baixo, reforçando um toque de recolher que há 20 minutos passou a ser punido com força letal. Por trás de seus visores de acrílico e neon, suas luzes e mensagens de alerta eram tão frias e vazias quanto as pessoas que os controlavam. Máquinas de matar do Estado, desalmadas como seus. O que posso dizer de um livro em que a frase de impacto logo no subtítulo é a seguinte: difícil é abrir os olhos para a realidade, fácil é deitar eternamente em berço esplêndido. Agora eu te pergunto, essas duas palavras, berço esplêndido, te lembram alguma coisa? Sim, o hino nacional. Para entender mais do que eu estou falando, continue assistindo esse vídeo e veja a resenha do livro nacional contemporâneo que falarei hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sarah Schmorens. Hoje eu vou falar de um livro que eu li novamente no meu Kindle, que é Faustine, de autoria de Gabriel Carvalho. E já me adianto, se você é fã de 1984, de George Orwell e outras obras de distopia, você precisa ler esse livro. Pessoal, esse livro de Gabriel Carvalho é uma distopia que ocorre no Brasil. Logo no início da trama, nós somos apresentados a uma cena de desgraça. A gente, no início, não entende o que está acontecendo. A gente só sabe em que há uma professora, Júlia Bandeira, que é a protagonista dessa história, e ela está com seus alunos quando, de repente, um massacre na escola começa a acontecer. A princípio, seriam comandos do próprio Estado, mas por que invadir uma escola? Por que atacar uma escola? Bem, como eu disse anteriormente, se trata de uma distopia brasileira, e as escolas eram um dos alvos do Estado, porque a escola é um ambiente anti-alienação, e o Estado estava mais interessado em pessoas alienadas do que pessoas que pensavam por si mesmas. Logo, as escolas representavam um grande risco para o governo. Mas o pior não é nem isso. Vocês vão ficar chocados com o que essas páginas revelam. Júlia Bandeira passa por uma situação muito trágica naquela escola. Ela inclusive perde a sobrinha e a irmã. Ela tem ainda a esperança de ter um futuro digno. Mas, afinal, que cenário era aquele que ela vivia? Nesse cenário, a nação estava numa situação completa de miséria. Aliás, na verdade, era uma situação de desigualdade social muito proeminente. Ou seja, existiam aquelas pessoas que tinham acesso a coisas de luxo, utensílios de luxo, e as outras pessoas estavam numa situação de pobreza muito grande. E Júlia estava nesse cenário. A situação do país estava tão alarmante, como vocês podem observar logo no trecho da introdução que eu li, que existia um projeto, e esse projeto é a coisa mais assustadora que vocês vão ver nesse vídeo. Lembra quando eu falei do berço esplêndido? Então, o que é esse berço esplêndido? A que remete? O país, naquele futuro, precisava reter recursos. E para reter recursos, eles criaram o projeto Berçário. E o que seria o projeto Berçário? É um projeto de eutanásia voluntária. Sim, isso mesmo que você ouviu. Eutanásia voluntária. Mas, Sarah, peraí, quem é que ia se submeter a isso, a uma eutanásia voluntária? Eu te explico.
A situação de miséria para algumas pessoas no país era tão grande que elas eram convencidas pelo Estado a se submeterem à eutanásia voluntária. Mas essa eutanásia voluntária, esse projeto berçário, prometia a essas pessoas também uma coisa. Elas viveriam num tipo de realidade virtual, ou seja, no reino dos sonhos. Então, elas teriam acesso a um campo tecnológico muito vasto em que elas poderiam viver os seus sonhos, os seus prazeres durante essa eutanásia, enquanto estiverem adormecidas. Lembrando que este procedimento era irreversível, ou seja, não tinha como a pessoa se arrepender naquele mundo e querer voltar à realidade. E muitas pessoas preferiam viver uma ilusão do que enfrentar aquela realidade de pobreza. E é por isso que eles criaram o projeto berçário de eutanásia voluntária. Só que o pior nem é isso, pessoal. É sério, o pior nem é isso. É que esse discurso da eutanásia voluntária e desse acesso a um campo virtual onde é possível tudo, onde tem recursos para tudo, onde as pessoas podem viver felizes, mesmo que seja numa ilusão, também era um discurso de cilada, porque o país também não tinha recursos suficientes para implantar um sistema de uma tecnologia muito avançada. Então, esse discurso era pura mentira. O que aconteceria, na verdade, é que as pessoas iriam ficar em coma, praticamente, dormindo e presas na inconsciência. E, pessoal, acreditem, eram muitas pessoas que eram compradas por esses discursos e estavam esperando, aguardando a sua vez de ter a eutanásia voluntária. Isso é muito pesado, não é? E então nos faz refletir até que ponto o nosso país pode chegar a isso, ou até que ponto o nosso país possa estar vivendo uma situação parecida sem que a gente perceba. Ou, pior ainda, será que essa distopia é um futuro possível para o país que a gente vive? Nisso tudo, Júlia Bandeira consegue uma maneira de tentar reunir uma equipe e o objetivo dela é acabar com esse projeto berçário e poder sonhar com um futuro melhor. Ela tem um objetivo em específico para isso, mas eu não vou contar aqui porque eu vou acabar dando spoiler. Mas aí também entra uma questão muito interessante a se pensar. Será que essas pessoas que estavam envolvidas para derrubar o projeto berçário, elas queriam de fato um futuro melhor para o Brasil? Elas estariam dispostas a morrer para um futuro melhor para o país? Ou elas queriam somente um futuro melhor para elas mesmas? Essa é uma grande questão. Gente, esse livro eu terminei em poucos dias. O Gabriel Carvalho escreve muito bem, a linguagem é fluida, acessível e refinada, de modo que não compromete o entendimento do livro. E para quem gosta de muita ação, ação policial e adrenalina, vai curtir muito essa história. Outra coisa muito legal que tem no livro é que ele é dividido entre seres humanos reais e robôs. Isso mesmo, pessoas que tinham aparências de pessoas humanas normais, só que na verdade eram androides, eram robôs, e às vezes ficava difícil até de distinguir quem era um robô e quem que era um humano. Eu acho importante frisar aqui que essa história não segue nenhuma linha política. Ela realmente consta fatos da realidade brasileira que foram incrementados, que foram engrandecidos ao longo do tempo, ao longo do futuro, e que ficaram ainda mais iminentes. Ainda assim, a gente consegue identificar elementos que ocorreram já no Brasil, que estão ocorrendo em vários lugares do mundo e que, infelizmente, ainda podem ocorrer. Eu admito para vocês que quando eu li a explicação do projeto berçário, eu fiquei horrorizada. E o pior ainda é que é compreensível o porquê de algumas pessoas quererem adotar esse método. Não é algo assustador, não é algo horrível. Quanto custa a vida das pessoas para reter recursos?
Eu não preciso nem comentar que Júlia logo descobre que esse discurso do campo virtual, da ilusão, da vida feliz, mesmo feita por meio de máquinas e mesmo ilusórias, quando ela descobre que tudo aquilo era mentira, tudo aquilo era cilada, ela faz de tudo para tentar derrubar esse discurso e para tentar derrubar esse projeto. E nisso ela se une a pessoas que têm caráter duvidosos e a gente fica naquela coisa, a gente não sabe se quem está ao lado de Júlia realmente quer ajudar a derrubar o projeto, se há algum traidor infiltrado ali, se há algum comando do Estado, até mesmo naquela operação, a gente fica desconfiado de tudo o tempo inteiro. Olha só, eu vou ler uma das falas de um personagem aqui para vocês sobre esse projeto Berçário. O Berçário é um simulador de sonhos. O governo paga para as pessoas entrarem nele e poupa os recursos que gastaria com elas. Estamos falando de milhões. Outra explicação para esse bizarro projeto Berçário é o que um dos personagens chama de lobotomia maquiada. Sabe, outra coisa bizarra que há nesse livro distópico é que as eleições diretas simplesmente tinham acabado. E o que eles instalaram? As eleições simuladas. Mas o que seriam essas eleições simuladas? Gente, essas eleições basicamente consistiam em previsões de votos com base no microchip instalado nas pessoas, para que elas definem o rumo da democracia sem precisar exercê-la. Me diga, isso não é bizarro? Já pensou no que o teu país seria? Até onde você iria para mudar o futuro do seu país? Ou será mesmo que é do seu país que você quer mudar o futuro? Ou você quer mudar apenas o seu futuro? Será que existe um sentimento empático? Será que existe um sentimento coletivo para o futuro de todos? Ou será que o ser humano virou tão individualista a ponto de só pensar em si mesmo e não se importar com as outras pessoas? Como o que acontecia nessa história? As outras pessoas que estavam vivendo no luxo sequer se importavam com as pessoas que estavam em condições de extrema miséria e pobreza, a ponto delas preferirem aderir ao sono eterno e não passar pelas mazelas sociais. Você acha que isso é um futuro possível para o Brasil? Eu acho que é uma obra urgente. O autor mesmo falou que 1984 foi uma de suas grandes referências para escrevê-lo e que fez um longo estudo para estudar mais ou menos como é que seria esse futuro distópico em seu país. Eu espero muito que eu tenha os convencido de ler essa obra de Gabriel Carvalho. Vale muito a pena. Eu achei esse assunto tão importante e essa temática ainda mais relevante que eu esqueci de até dar os avisos iniciais no vídeo, que é, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo que fala sobre obras de livros contemporâneos nacionais, por favor, deixa aí o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal e, se você quiser também, me acompanhe pelo Instagram, porque direto eu coloco novidades do mundo literário. Eu desejo uma excelente tarde a todos vocês, mas eu não vou me despedindo por aqui, eu vou me despedir com outro trecho do livro. Às vezes me caía a dolorosa certeza de que a esperança nasce da simplicidade, não da riqueza e do avanço da tecnologia.